Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o Japão. Como nós sabemos, o Japão é um país asiático, localizado no extremo oriente. O Japão é formado por um grande número de ilhas. Só que as ilhas mais importantes são Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. As quatro ilhas maiores. Essas quatro ilhas maiores são as ilhas habitadas do Japão. Ocupam um arquipélago que se localiza no Círculo de Fogo do Pacífico. Aqui nós podemos observar em vermelho o Anel de Fogo do Pacífico ou o Círculo de Fogo do Pacífico. Então, uma área de grande instabilidade tectônica, no qual o Japão se localiza aqui, ó, do encontro da placa oceânica das Filipinas com a placa euroasiática e aqui a norte-americana. O Círculo de Fogo do Pacífico é uma área de encontros de placas tectônicas. Se observarmos o Japão aqui, ó, nós percebemos no assoalho oceânico aqui, ó, o contorno das bordas que constitui aí, ó, as placas ou o encontro das placas. Isso explica porque o Japão possui um relevo montanhoso e a existência de vários vulcões, alguns deles ativos. Aqui nós verificamos a localização japonesa e as placas que o circundam. Vamos observar. Aqui, ó, o Japão, parte dele está na placa que pertence à América do Norte, outra parte na placa euroasiática. Aqui nós podemos verificar, ó, a parte que está sobre a plataforma norte-americana, a parte que está sobre a plataforma euroasiática, a parte no assoalho aqui, ó, que encontra com essa parte americana, a plataforma do Pacífico aqui, ó, com a plataforma norte-americana, ocasionando nessa região uma região de epicentro de terremoto, porque as placas encontram nessa região aqui. Da mesma forma com a placa euroasiana aqui, ó, nós temos a plataforma das Filipinas, que como podemos observar aqui, ó, a plataforma das Filipinas, ela mergulha abaixo aqui, ó, dessa plataforma euroasiática aqui, ó. Aqui nós podemos observar, ó, essa área pontilhada é o limite entre as placas. Nós encontramos aqui, ó, a placa do Pacífico, o limite dela aqui, ó. Encontramos a placa das Filipinas, ó, o limite aqui, ó. A outra placa norte-americana que nós falamos, seu limite também aqui, e para cá nós temos a placa euroasiática. Do encontro dessas placas ocorrem movimentos e limites. No caso aqui, você observa a setinha apontando para cá, ó, que faz com que essa placa do Pacífico se encontre com a norte-americana. O que acontece? Quando encontra a placa Filipinas, ela mergulha abaixo da Filipinas, ocasionando aí o que nós chamamos de subducção. Ela vai entrar abaixo da outra, né? Justamente nessas áreas aqui, ó, onde ocorre essas frentes, faz com que ocorra a formação de vulcões. Ou seja, dos 840 vulcões que existem ativos no planeta, o Japão detém cerca de 13% dele em seu território, o que dá em torno aí de 110. Desses, somente 47 vulcões são monitorados 24 horas por dia, porque são aqueles que apresentam mais risco. Devido a esse emaranhado de encontro de placas tectônicas nessa região, o Japão é a região onde se mais registra terremotos no planeta ou atividades tectônicas. O ponto mais alto do Japão é onde se encontra o Monte Fuji, com 3.776 metros. Ao fundo, nós podemos observar o Monte Fuji, considerado o ponto mais elevado no território japonês. O Monte Fuji se localiza na província de Shizuoka e Yamanashi. Devido a essa elevada atividade vulcânica no território japonês, faz com que seu relevo seja predominantemente montanhoso.
Cerca de 80% do território japonês é composto por altas montanhas. Nesse espaço reduzido do Japão, um território que chega em torno aí do tamanho do estado de São Paulo, vive uma população de cerca de 124 milhões de pessoas. Isso dados de 2019. A população japonesa ela vem reduzindo nos últimos anos. Para sanar o problema de circulação entre as ilhas japonesas devido à grande montanha, o Japão vem investindo muito em engenharia, construindo túneis para ligar essas regiões. Podemos citar aqui o túnel que liga Honshu e Hokkaido, que tem aí cerca de 54 quilômetros. O Japão investe também em ferrovias, ou seja, seus territórios são interligados através de grandes projetos de ferrovias, totalizando aí cerca de 28 mil quilômetros de ferrovias, possibilitando ligar as áreas mais ao norte com as regiões mais centrais e também as regiões sul. Clima e vegetação do Japão. Se nós observarmos aqui esse mapa, nós vamos encontrar aí a distribuição climática do território japonês, desde as regiões mais elevadas aqui, ó, onde predomina o frio, abaixo, nas regiões mais próximas do centro, o temperado oceânico, que já faz divisa com o subtropical aqui, e o tropical mais abaixo. Então, o Japão tem uma diversidade climática. Na ilha de Hokkaido aqui, ó, bem mais ao norte, né, no extremo norte japonês, predomina aí, ó, o clima, né, mais voltado para o clima temperado, frio, com longos meses de inverno, influenciados aí, ó, principalmente pela corrente de Oyashivo, ou seja, essa corrente fria que nós podemos observar aqui do lado aqui, ó. Ao centro, na ilha de Honshu, predomina aqui o clima temperado oceânico e temperado de alta pluviosidade, ou seja, as chuvas são mais abundantes. Ao sul, aqui, onde está o subtropical e o tropical, a área também concentra a maior população japonesa, aí, ó, o clima já é mais ameno. Predomina uma corrente marítima, como nós podemos observar aqui, ó, que é uma corrente quente, a corrente de Kuroshio. Então, ou seja, ela vai amenizar o litoral ao sul, centro, mais ao centro e ao sul do Japão. Então, consequentemente, né, vai ocasionar aí temperaturas mais amenas. Pessoal, voltando nessa imagem novamente, eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. O clima ele é condicionado por fatores como corrente marítima, maritimidade, continentalidade, latitude, altitude, enfim. Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, o Japão se localiza na região temperada, de média latitude. Ele está acima do Trópico de Câncer. Mas, como nós vimos lá atrás, aqui ó, predomina o clima tropical. Por que isso acontece? Por causa de fatores que vão agir ocasionando a formação do clima tropical aqui. Uma delas é justamente a corrente quente de Kuroshio, que age nessa região aqui, águas quentes, se movem nessa direção, levando umidade e calor para essa região japonesa. Certo? Então, assim como o outro fator, a latitude, ocasiona a mudança da temperatura também, outros fatores também podem ocasionar a formação ou influenciar, né, na formação de determinados tipos climáticos. Ok? Nós podemos citar um exemplo disso aí. Na região equatorial, que é a mais quente, ocasiona a formação de climas frios nas altas montanhas. Por quê? Porque lá o fator é a altitude, ou seja, nas regiões mais elevadas tende a temperatura cair. Com relação à vegetação japonesa, pessoal, o país apresenta elevada concentração de áreas preservadas. Isso porque, como nós sabemos, a instabilidade tectônica é muito grande. Então, eles evitam desmatar até mesmo para em período em que ocorrer terremoto, essas áreas estejam preservadas e o dano seja menor, tá?
As florestas são influenciadas pelo clima, tá? Então apresentam aí, ó, como nós podemos observar, na ilha de Hokkaido, ao norte, a presença da floresta de coníferas. Como vocês sabem, as coníferas são adaptadas às regiões mais frias, ou seja, tem um formato de um cone. Essa adaptação natural é para justamente impedir acúmulo de neve e também estar preparada para as épocas mais frias do ano. A presença da conífera aqui está muito ligada às regiões montanhosas. Como nós sabemos, essas áreas são bastante montanhosas aí. Essa região de Honshu, aqui, ó, encontramos nessas áreas espécies de árvores que são muito raras, como é o caso do bordo e a faia, que é comum nessas regiões aí. Nas regiões mais ao sul do Japão, onde estão as ilhas de Shikoku e Kyushu, predomina nessas áreas aqui, ó, o clima mais voltado para o tropical, como nós já falamos, tá? Tropical e subtropical. Isso vai influenciar tanto em espécies de animais, como também de vegetais. Um dos vegetais predominantes nessas regiões é a floresta de bambu, os bambuzais. Bom, pessoal, em relação à hidrografia do território ou do arquipélago japonês, essa região apresenta rios de pequeno porte. Nós podemos observar aqui no território japonês que ele é apenas comprido. Montanhas nas áreas centrais que nós já vimos lá atrás. Então os rios geralmente nascem nas partes mais elevadas e tendem a desaguar nas águas do Pacífico ou no mar do Japão. Tá? Então são rios de pequeno porte, de pequena extensão, exceto o rio Shinano. O rio Shinano ele localiza-se na ilha de Honshu. Ele é o rio mais longo do território japonês. Ele chega aí em torno mais ou menos de 367 quilômetros de extensão. É um rio utilizado muito para navegação, né? Porque atravessa grandes vales e planícies dessa região. Se nós observarmos no mapa, seria mais ou menos aqui, ó, nessa área mais ocupada do território japonês aqui, ó. Ele deságua aqui no Oceano Pacífico, como nós podemos observar, ó, e possui uma extensão muito grande comparada com os demais rios do território japonês aí, ó, tá? E nasce nas regiões mais elevadas, né, que são as regiões centrais aí do território japonês. Essa região também é uma área bastante urbanizada do Japão. Outros rios também têm um certo destaque, como é o rio Tone, que é o segundo maior em extensão, 322 quilômetros, atravessa a região de Tóquio, na ilha de Honshu. E o terceiro, o rio é o Ishikari. Esse rio tem em torno de 268 quilômetros, ou seja, com a mesma característica dos anteriores, ou seja, os rios japoneses no geral são assim, ele possui uma característica, um potencial, de que é uma das características deles, para a produção hidrelétrica, como também ele é utilizado para outros fins, como utilizar a água para consumo, como para navegação em alguns determinados rios, como nós citamos lá o Shinano, né? Ou também a irrigação para as áreas de lavoura. Bom, pessoal, nossa aula finaliza por aqui. Na parte 2, dando continuidade a esse assunto, nós iremos retornar novamente, trabalhando aí outros aspectos naturais do Japão. Até mais!